Olá, tudo bem? Bem-vindos à 8ª temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Esse é o podcast perfeito para quem busca conhecimento jurídico durante a correria do dia a dia. É a sua biblioteca, em áudio gratuita, repleta dos principais textos e dos autores de direito empresarial no Brasil. Eu sou Amanda Taide, mineira cruzeirense da UFMG na origem, com passagem em São Paulo, no Largo São Francisco, USP, e Candanga, Fluminense e UNB de coração. Casada, mãe do Pedro, de 6 anos. Pedro, Pokémon, Charizard, Pikachu, Bulbasaur e Charmander. Do Luca, de 4 anos. Lucas, Hot Wheels, Let's Race. E tutora do Vira-Lata Farofa. Sou professora da UNB e consultora no Pinheiro Neto Advogados, nas áreas de Direito da Concorrência, Comércio Internacional, Defesa Comercial e Interesse Público, Compliance, Anticorrupção, Acordo de Leniência e Negociação de Sanções e Direito Empresarial em geral. Esse é um podcast simples, curto e gostoso, como um café da manhã, mais rapidinho, durante a semana. Você quer navegar pelo podcast? No site podcast.direitoempresarialcafécomleite.com, os episódios estão organizados sistematicamente, facilitando o acesso a temas como teoria da empresa, fundamentos do direito societário, sociedades limitadas, sociedades anônimas e muito mais. Pegue então sua xícara de café com leite ou chá, seu tênis para fazer exercício físico ou seu fone de ouvido para ouvir no meio de transporte diário. Vamos então comigo para a próxima xícara de café com leite? O Guilherme é juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, em exercício na 2ª Vara de Direito Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem. É mestre em Direito pela PUC São Paulo, doutorando em Direito Comercial pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, a USP, e é professor assistente na pós-graduação em Direito Empresarial da Escola na Escola Paulista da Magistratura. Professor Guilherme, é uma alegria enorme você ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e apresentar, de um modo simples, curto e gostoso, esse tema da apuração de haveres na sociedade limitada. Oi, Amanda. Eu que agradeço o convite gentilmente feito por você para eu falar a respeito desse artigo que eu tive a oportunidade de publicar, escrito em coautoria com o desembargador César Champolini Neto, hoje, infelizmente, já ex-desembargador, porque há poucos meses ele anunciou a aposentadoria dele do Tribunal de Justiça de São Paulo. E fico bastante feliz de poder aí tecer alguns comentários com você e com o seu grande público desse podcast que é um sucesso aí, inclusive eu já sou um ouvinte há bastante tempo. Enfim, eu que agradeço o convite feito a mim. Então, para a gente começar, como a gente tipicamente começa, qual que foi a sua motivação para escrever sobre esse tema que explora, né, um dos temas que eu acho que mais centrais aí para sociedades limitadas, sendo, né, a apuração de haveres aí o cerne de muitas das discussões. Como que foi que esse tema chegou até você? Foi uma questão teórica? Foi uma experiência prática da sua atividade da magistratura? Como que foi o processo de escrita? Bom, Amanda, a discussão em torno da apuração de haveres, como se sabe, todos aqueles que atuam na área ali do direito societário, do contencioso societário, principalmente em sociedades limitadas, não é recente. Ela sempre existiu, até mesmo porque a dissolução parcial de sociedade é uma construção jurisprudencial, como se sabe. A motivação para escrever sobre o tema foi principalmente prática. Eu estou há 2 anos e meio, mais que 2 anos e meio, desde a metade de 2022, julho de 2022, na 2ª Vara Empresarial de Conflitos Relacionados à Arbitragem da capital aqui em São Paulo. Basicamente, a matéria de minha competência é direito societário, tanto sociedades do Código Civil como também sociedade anônima, demandas relacionadas à arbitragem, propriedade industrial, concorrência desleal e franquia. Então eu posso afirmar que quase a metade do que eu julgo, ou basicamente metade do meu acervo dos processos que chegam até mim, são referentes ao tema direito societário. E em relação a direito societário,
preponderantemente as ações que eu recebo são ações relacionadas ou à dissolução parcial de sociedade, ou seja, o pedido de retirada, quanto também ações de exclusão de sócio, sendo que ambas implicam no dever da sociedade, no direito do sócio, a apuração dos seus haveres, isso é, do recebimento da quota-parte que lhe cabe naquela sociedade da qual ele está saindo. Confesso que até então, pouco, até vir a essa vara empresarial, pouco tinha estudado sobre o tema, até mesmo porque é uma matéria especializada aqui em São Paulo, então em varas cíveis não se cuida, pelo menos não mais, desde 2017 aqui na capital, ações dessa temática são julgadas exclusivamente pelos juízes que estão nas varas empresariais. Então eu posso dizer que a vontade de escrever sobre o tema, e muito mais do que vontade, foi uma necessidade em razão da minha experiência prática, e também em decorrência de um congresso que teve ano passado, no qual eu tive a oportunidade, e aqui eu já peço licença, já desde então, para mencionar, dentre vários que escreveram sobre o tema, 2 doutrinadores, né, 2 professores que publicaram importantes obras sobre o tema, tanto o professor Renato Vilela, que acho que já participou também desse podcast com a sua obra sobre apuração de haveres, quanto o meu colega, o desembargador Azumanishi, que também fez sua dissertação de mestrado e publicou também sua dissertação, um livro bastante utilizado sobre apuração de haveres. Eu tendo participado com eles desse congresso, salvo engano, ano passado, ou em 2022 mesmo, juntamente com a minha necessidade prática, me levou a questionar e as minhas decisões de deflagração, de início de apuração de haveres, e por isso me fizeram aprofundar um pouco mais sobre o tema. E eu já vinha conversando também com o desembargador César Champolini, quem eu conheço também já há bastante tempo, desde antes de eu ser juiz e dele ser desembargador, questões que me chamavam a atenção nas ações de apuração de haveres e as dificuldades práticas que se apresentavam dia a dia e as novidades que também chegam nos mais variados casos que se colocam para julgamento, me fizeram a propor a ele a escrever esse artigo, que muito mais é do que uma análise da jurisprudência das câmaras de direito empresarial aqui de São Paulo e também da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito das dificuldades em se encontrar um modelo ou um método aplicável a toda e qualquer dissolução de sociedade, ou mais especificamente a apuração de haveres. Então, vamos começar. Como que você entende, né? Apresenta para os nossos ouvintes o que é a apuração de haveres, quais que são os diferentes caminhos para se realizar a apuração de haveres, quais que são as metodologias de cálculo, né, que são possíveis em um processo de apuração de haveres e quais que são, né, as linhas que a jurisprudência no Brasil tem adotado e seus respectivos critérios. Bom, Amanda, como eu disse já, o artigo que eu escrevi em coautoria com o Dr. César Champolini propõe a possibilidade de convivência, mesmo que excepcional, do balanço de determinação com outro critério de cálculo que considere uma projeção de rentabilidade futura de determinado ativo. E por quê? Porque se nós formos analisar a jurisprudência, notadamente aqui das câmaras reservadas de direito empresarial, e também a jurisprudência mais recente do STJ, apoiada aí em autorizada doutrina, como cito, por exemplo, apenas como um exemplo de grande magnitude, o professor Fábio Ulloa Coelho, e também o professor Azumanishi, vinha caminhando, ou vem caminhando, se pode afirmar isso com determinada segurança, de que se deve aplicar o balanço de determinação, que é o que vem escrito aí, que é o que vem disposto tanto no artigo 1031 do Código Civil, né, de 2002, como também no artigo 606 do Código de Processo Civil. E o que significa balanço de determinação? Balanço de determinação é uma linguagem
que, salvo o melhor juízo, não existe na linguagem contábil, né? É uma denominação que não existe na linguagem contábil, mas que, de acordo com a redação do artigo 1031 e do artigo 606 do Código de Processo, 1031 do Código Civil e artigo 606 do Código de Processo Civil, significa um balanço patrimonial. E o que significa o balanço patrimonial? É o valor do ativo contabilizado da empresa ou, eventualmente, não contabilizado naquele momento de retirada. Então, por exemplo, se há uma usina de açúcar, você faz ali um balanço de determinação, quanto que de terra ela tem, quanto que vale aquela terra que ela tem, se existe cultura em cima daquela terra, quanto que vale a terra com cultura ou sem a cultura, quanto que existe de eventuais bens móveis, outros bens imóveis, eventualmente um parque industrial, quanto que aquilo teria de valor naquele momento da retirada, e se fazendo uma avaliação daqueles bens tangíveis, se encontra o valor que caberia ao sócio receber. Ocorre que nem o artigo 1031 e nem o artigo 606 do 1031 do Código Civil e 606 do Código de Processo Civil excluem o que a gente chama, ou que se denomina bens intangíveis, certo? Que pode ser desde uma marca, uma patente, um modelo de utilidade, que muitas vezes é de difícil mensuração ou não está contabilizado quase sempre nos balanços da empresa. Esses bens também devem ser levados em consideração para se apurar os haveres daquele sócio que está sendo excluído ou aquele sócio que está se retirando da sociedade. E aí que começam as dificuldades em você utilizar exclusivamente o balanço patrimonial para se apurar o valor das cotas do sócio. É possível, sim, afirmar que a jurisprudência, posso falar aqui das câmaras reservadas de direito empresarial e também do Superior Tribunal de Justiça, nos últimos anos caminharam aí, apoiado no artigo 606 do Código de Processo Civil e 1031 do Código Civil, de que o balanço patrimonial seria aquele que traria maior segurança à apuração de haveres. Uma das razões, e essa razão me parece bastante sólida, trazida pela doutrina já há muito, é de que não seria justo o sócio que se está retirando, sem correr risco inerente à atividade empresarial, receber suas cotas de acordo com uma projeção de rentabilidade futura da sociedade. Isto é, se eu estou saindo hoje, em razão do que as minhas cotas serão valoradas de acordo com uma projeção de rentabilidade futura daquela sociedade, que, como se sabe, a atividade empresarial está inerente ao risco de toda e qualquer atividade empresarial. Então, por isso, a jurisprudência foi realmente caminhando no sentido de que, como regra, se deve utilizar o balanço patrimonial, isto é, se apura pelo valor de mercado os bens tangíveis e intangíveis e se chega ao valor que aquele sócio tem direito a receber pelas cotas que ele detinha da sociedade. E agora, se a gente entrar um pouco mais no foco do artigo de vocês, como que vocês propõem que o sistema garanta a existência de mecanismos que considerem a projeção de rentabilidade futura de determinado ativo? Qual que é a proposta de vocês de utilização dessa projeção de rentabilidade futura na apuração de haveres? E como essa proposta que vocês trazem, ela se coaduna com um dos elementos centrais de que a gente, o que legitima o lucro é o risco e que, portanto, essa antecipação eventual de rentabilidade futura de um determinado ativo, ele estaria tendo um lucro sem o risco. Como que vocês enxergam esse eventual contraponto em um mecanismo de apuração de haveres que considere essa projeção de rentabilidade futura? Esse talvez seja o principal
desafio, né, do magistrado, e aqui que a gente tenta tratar no artigo também, que é como superar a questão do balanço patrimonial não resolver todo e qualquer caso. Porque quando a gente pensa numa sociedade, como eu dei um exemplo há pouco, uma sociedade antigamente, vamos dizer assim, uma fábrica, um parque industrial, ou mesmo uma holding patrimonial hoje, né? É muito fácil de você calcular o valor de mercado ou o valor para fins de apuração de haveres de acordo com o balanço de determinação, ou seja, o seu valor patrimonial. Porque se ele é composto apenas por bens imóveis, por exemplo, você consegue facilmente chegar a um preço. Você pode ter uma divergência de avaliação aqui e ali, mas você consegue chegar a um preço fácil quando a sociedade ela é composta por bens imóveis, ou, por exemplo, semoventes, em caso de fazenda, ou quando você tem um parque industrial ou uma frota de automóveis, me parece bastante cômodo, embora possa existir alguma divergência em relação ao preço, você consegue chegar a um valor facilmente. Ocorre que hoje as sociedades, muitas vezes, como a gente fala no artigo publicado, elas se resumem a uma ideia, a um software, a um aplicativo, e nem por isso elas deixam de ter um valor enorme de mercado. Elas têm realmente um investimento ali, mas elas não têm nenhum bem tangível para ser dividido. Às vezes ela tem só um ponto comercial, às vezes ela detém uma marca, não existe imóveis em nome próprio, a marca para aquele segmento tem um valor de mercado bastante forte. Por vezes uma carteira de clientes, quando a gente pensa, por exemplo, nos agentes autônomos, né, que a gente está vendo diariamente se replicar aqui os pedidos de retirada, né, dos agentes autônomos desse novo segmento de mercado, né, bancário. Então, bens tangíveis, a sociedade realmente hoje ela não tem. Então, o que a gente começa a experimentar na prática e verificar que se você exclui totalmente os bens intangíveis, sejam bens, uma propriedade intelectual, uma propriedade industrial, uma carteira de clientes, uma clientela que seja, você não chega a valor nenhum. Você chega a valor zero quase sempre, muito embora aquela sociedade tenha um valor de mercado. Então, o desafio da jurisprudência hoje, do julgador, entendo eu, que seja compatibilizar a determinação legal que existe de se fazer o balanço de determinação, de se fazer o balanço patrimonial, mas de se pagar aquele que está saindo, seja por vontade própria, seja excluído, ou mesmo aos herdeiros que estejam recebendo em herança o valor correspondente às cotas sociais do decujus, de receber um valor justo pelas cotas a que faz jus. Daí porque a possibilidade excepcional de convivência do balanço de determinação, ou seja, da avaliação patrimonial daqueles bens que possam ser avaliados patrimonialmente, de acordo com o seu valor, com bens existentes, eventualmente naquela sociedade, que não possam ser calculados simplesmente por um critério, pelo critério utilizado pelo balanço de determinação. Então, a nossa proposta é a seguinte, que ao determinar a deflagração, né, do procedimento da apuração de haveres, que seria a segunda fase da ação de dissolução parcial de sociedade, o juiz, em havendo omissão do contrato, evidentemente, porque se o contrato especifica a forma de apuração de haveres, se tratando aí de uma relação entre empresários, a jurisprudência tem encaminhado no sentido de que se deve respeitar o que foi combinado no contrato social, independentemente de ser justo ou não. Então, se há uma metodologia de cálculo prevista no contrato social, deve-se respeitar ela. Ocorre que, não havendo, segue-se o Código Civil. E o Código Civil determina a realização do balanço de determinação. Contudo, identificando o perito,
ou mesmo o juiz, identificando o juiz, porque os advogados, evidentemente, trouxeram prova naquele sentido de que existe um bem isoladamente que pode ser identificado e tenha valor isoladamente, seja uma marca, seja uma patente, seja um modelo de utilidade, seja um software, um aplicativo de celular, ou mesmo que antes se chamava aí de fundo de comércio, né? Se existe ali um ponto comercial importante, um ponto comercial de valor, o perito e o juiz identificando que existe, deverá sim calcular, embora esse ativo não seja passível de ser calculado, de ser apurado por um valor patrimonial, ou seja, ele não tenha uma quantia a ser fixada nem no balanço existente na empresa e nem seja possível se adotar um critério de cálculo que não econômico. Então essa é a nossa o que nós propomos nesse artigo, né? É que se identificando um ativo intangível que não possa ser avaliado em consonância com o balanço de determinação, o perito possa sim utilizar a critério do juiz uma outra metodologia de cálculo, que na maioria das vezes seria o método fluxo de caixa descontado, que sim, prevê uma rentabilidade futura daquele ativo, trazendo uma taxa de desconto para o presente, o que seria uma forma aí de compatibilizar a ausência de risco que o sócio retirante ou o sócio excluído não terá por estar saindo da sociedade de forma antecipada. Então, é basicamente isso que o artigo propõe, sem fazer qualquer diferenciação ou entrar nas discussões infindáveis, né, que sempre existiram na doutrina, do que seria fundo de comércio, o que comporia o fundo de comércio, o que seria aviamento, se há diferença de aviamento para o goodwill. O que nós propomos é isso, o Código Civil, artigo 1031, e tanto o artigo 606 do Código de Processo Civil determina que se calcule na apuração de haveres por balanço de determinação tanto os ativos tangíveis e intangíveis. Pois bem, os ativos tangíveis, o balanço de determinação consegue sim apurar e quantificar, na maioria das vezes, os ativos tangíveis que compõem a sociedade empresarial, a atividade empresarial. Mas muitas vezes ele é falha por não conseguir atingir um valor, seja um valor qualquer, e quando há bens intangíveis, imateriais, seja uma carteira de clientes, um fundo de comércio ou mesmo uma propriedade imaterial, ou seja, um software, um aplicativo, desenvolvimento de um aplicativo, uma patente ou mesmo uma marca. Espera só um pouquinho que eu já volto para a nossa entrevista com uma xícara de café com leite. Que você curte direito empresarial, eu já sei, que você está aqui ouvindo o nosso podcast. A minha pergunta é, você sabe quão conectado o direito concorrencial está com o direito empresarial? Sabia que algumas operações societárias são de notificação obrigatória ao CAD? E que algumas cláusulas contratuais, como exclusividade, raio, não concorrência, definição de preços de revenda, podem atrair preocupação concorrencial? E que algumas práticas, como recusa de contratar, discriminação de clientes, também podem ser acionadas no CAD? Você sabia que algumas empresas que, eventualmente, tenham combinado preços, dividido mercados, podem celebrar acordos de leniência com o CAD, obtendo até mesmo imunidade? E que essas empresas podem ser acionadas no âmbito do direito civil para ser responsabilizadas pelos danos que causaram aos seus clientes? Se você ficou curioso e interessado em como esse conhecimento pode contribuir na sua formação jurídica, eu faço um convite. Entra no site Pós em Direito Concorrencial e se inscreva na nossa nova pós-graduação, que eu estou lançando agora, no segundo semestre de 2024, totalmente virtual, registrada no MEC, com um conteúdo linear, completo e que vai te preparar para os problemas práticos que você vai enfrentar no dia a dia do direito empresarial. Espero você lá!
Eu já peguei minha xícara de café com leite, vamos voltar para nossa entrevista. E você entende que uma apuração de haveres realizada de maneira incorreta pode eventualmente representar uma situação de fraude contra os demais sócios? E se sim, existem penalidades para isso? Amanda, essa questão é bastante interessante. A jurisprudência tem se caminhado, e ao meu ver corretamente, no sentido de que deve se respeitar o que está no contrato social. Então, independentemente da metodologia de cálculo que se preveja no contrato social, a jurisprudência tende a respeitar a quantificação que foi dada extrajudicialmente pela sociedade em relação ao sócio, mesmo que esse valor seja inferior ao valor a que se chegaria utilizando-se um balanço patrimonial, né? O balanço de determinação. Mas tende-se a respeitar o que foi contratado. O que começa a chegar agora no judiciário também, e eu confesso que eu não tenho uma opinião formada, e meus colegas com quem eu converso também não, e desconheço jurisprudência sobre o assunto, é a possibilidade de se excluir o sócio da sociedade empresarial, se excluir previamente o sócio na sociedade empresarial, de ter uma apuração de haveres de sua cota. Há contratos sociais, sim, de algumas empresas, de algumas pessoas jurídicas que já prevêem, até uma forma, às vezes, de cálculo diferenciado. Se o sócio se retira em tal hipótese, não há direito à apuração de haveres, ou a apuração de haveres deve ser levada a zero. Se o sócio se retira em tal situação, terá direito à apuração de haveres de tal e tal forma das cotas que ele detém. Essa questão também começa a chegar ao judiciário, e aqui há casos em andamentos aqui nas varas empresariais, e eu desconheço uma sentença favorável ou infavorável. É um tema ao qual eu tenho pensado, se é possível se excluir já no contrato social o direito à apuração de haveres do sócio que se retira ou que é excluído da sociedade. Agora, quanto uma penalidade de se apurar de forma equivocada, não há. O ideal é que se faça tudo de uma forma extrajudicial, né? Tal qual prevê o Código Civil. Eu quero me retirar da empresa, eu notifico a sociedade, eu fico durante 60 dias, caso os sócios remanescentes não queiram ou não desejam dissolver totalmente a sociedade, eu acabo me retirando, e há um prazo de 30 dias para se fazer o balanço de determinação e mais um prazo para se pagar os meus haveres conforme feito extrajudicialmente. Caso não exista esse pagamento, se faça o balanço para fins de apuração de haveres do sócio dissidente, o sócio tem o direito de, mesmo quando já saiu da sociedade, vir buscar em juízo a apuração de haveres. O direito de retirada e a saída da sociedade não está condicionado à prévia apuração de haveres. Então, o sócio pode sair da sociedade, esperar que a sociedade faça para ele a apuração de haveres, e caso não faça, ele se socorre do Poder Judiciário. Como também a sociedade pode fazer a apuração de haveres extrajudicialmente, o sócio se recusar a receber porque entende que aquele valor não é correto, e a sociedade vem depositar em juízo. E mesmo pagando o que a gente chama de incontroverso, nada obsta que o sócio venha e diga: os haveres que me foram pagos não estão corretos, então eu quero uma perícia contábil para que se realmente apure o valor dos meus haveres de acordo com o que o contrato social fala ou de acordo com o que o Código Civil fala na omissão do contrato. A penalidade aqui seria a incidência de correção monetária e juros pela demora no pagamento. Não há, a princípio, nenhuma penalidade que se incida automaticamente pela demora ou pela ausência do pagamento corretos dos haveres pela sociedade ao sócio retirante ou excluído. E agora uma pergunta mais ampla, se você quiser comentar outros temas, né, tratados no artigo que eventualmente eu não fiz aqui perguntas, então fique à vontade para responder aqui, por favor, e concluir aqui com a proposta de vocês. Obrigada.
Bom, Amanda, queria agradecer novamente de tentar colocar as ideias. É um tema bastante profundo e bastante controverso e também bastante abstrato, né? Para aqueles que não trabalham na área, era bastante abstrato para mim até 3 anos atrás. A prática realmente me fez se aprofundar sobre o assunto e quanto mais nos aprofundamos no assunto, mais dúvidas surgem. Nós aqui que somos juízes das varas empresariais, a gente conversa muito sobre o tema e me parece que é muito difícil chegar num padrão de decisão único e exclusivo para todo e qualquer caso de apuração de haveres. A apuração de haveres, por segurança, deve ser feita de tal e tal forma. Por quê? Porque as sociedades são diferentes entre si. Uma sociedade industrial, digamos assim, ela não tem nada a ver com uma sociedade que atua no mercado de capitais, por exemplo, no sistema financeiro. Os bens que compõem uma ou outra sociedade são totalmente diferentes. E cada dia eu percebo mais que a dificuldade dessa comunicação da linguagem contábil com a linguagem jurídica também é bastante peculiar. Eu experimento isso na prática, que muitas vezes nós tentamos traduzir para uma linguagem contábil para que o perito nos entenda. E o perito tenta traduzir para uma linguagem jurídica as normas de contabilidade. E não é uma comunicação muito simples, mesmo porque a nossa formação é totalmente distinta, né? E esse tema, por exemplo, que eu falei há pouco, da possibilidade de exclusão, é um tema que me parece aí que nos próximos meses, nos próximos anos, isso começará a surgir na jurisprudência. Se pode ou não excluir previamente um sócio do seu direito à apuração dos haveres. E agora uma pergunta específica dessa 8ª temporada. Conta pra gente, então, na pessoa física, quem é você? Conta um pouquinho mais dos seus gostos, das suas preferências e quando você vai ouvir podcasts não jurídicos, conta pra gente quais que você ouve também. Amanda, eu ando com um tempo nas minhas horas vagas quase que exclusivamente dedicada à minha filha, a Vitória. Ela acabou de fazer 1 ano, então você é mãe, eu sei, e esse primeiro ano exige bastante de nós, né? Então eu confesso que eu ando tendo pouco tempo livre aí conciliando a vida acadêmica, né, no doutorado, aulas e aqui a minha função aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. O tempo livre acaba sendo bastante escasso e quase que todo dedicado aí à minha família, né, minha esposa e minha filha que, graças a Deus, completou aí 1 ano há poucas semanas. E o que é muito gratificante também, até por uma vontade, a gente acaba passando quase que o tempo integral com eles. Mas no meu tempo livre, eu tenho o hábito de quanto a escutar podcast, seja YouTube, basicamente relacionado a 2 temas. O seu podcast, né, que eu já disse no começo, eu escuto já há bastante tempo e me ajuda muito aqui na minha vida prática também, porque acaba atualizando a gente no trânsito, né? Eu sempre tento escutar. Às vezes, quando vou à academia também, eu gosto de ir a pé, então vou escutando o seu podcast. Há podcasts também do Jota, se eu não me engano, que eu já escutei há algum tempo. Se eu não me engano, um que eu gostei bastante, só para dar uma dica, acho que ainda está aqui acho que ainda está disponível. Se eu não me engano, chama-se As Paredes São de Vidro. As Paredes São de Vidro, que conta um pouco a história do Supremo Tribunal Federal, né, e de seus integrantes aí ao longo dos últimos anos. Foi um podcast que me chamou bastante atenção. Assim, que me empreendeu bastante. Acho que essa é uma dica que eu posso dar. E fora de questões jurídicas, é sempre relacionado praticamente a futebol. Aí depende se o meu time tá bom, se o meu time não tá. Quando o meu time vai bem, que no momento tá mais ou menos, né? O São Paulo, eu escuto menos. Quando ele está melhor, eu acabo gastando mais o meu tempo escutando programas relacionados a futebol.
Amanda, eu gostaria de agradecer mais uma vez e reiterar de que a proposta contida nesse artigo ela é unicamente decorrente de uma necessidade prática aqui e ela está apoiada em obras muito mais profundas, inúmeros artigos escritos ao longo dos últimos anos e dissertações de mestrado, tese de doutorado sobre o tema. E eu tenho certeza de que há alguns anos essa proposta, por minha parte também, a minha experiência prática, a minha vida prática, com certeza vão me fazer pensar em outras proposições, em outras propostas, pensar em alguma medida ou outra diferente da que eu propus nesse artigo. Mas muito obrigado. A nossa xícara de café com leite foi devidamente tomada. Agradecendo aqui a nosso convidado pela presença, a vocês pela audiência. Se vocês tiverem sugestões, comentários, não deixem de me procurar. No LinkedIn, Amanda Taide, no Instagram, Direito Empresarial Café com Leite e também, caso vocês tenham meu contato, podem me mandar mensagem no WhatsApp. Um abraço a todos. Tchau, tchau.